Conecto Online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. Olá, senhoras e senhores, estamos chegando para mais uma edição do nosso Conexão Online, rádios que se conectam conosco, nosso muito obrigado. A frase de hoje é do escritor uruguaio Mário Benedetti, muita gente diz, né, Benedetti, né, e na verdade é Benedetti, né? Há poucas coisas tão ensurdecedoras como o silêncio. Ele é meio paradoxal, né? Nas frases interessantes, algumas meio que óbvias também, mas o mais interessante é para que você faça essa reflexão, essa avaliação em torno do que nós trouxemos hoje. Destaques, mais uma vez, esse imbróglio em torno da situação do governador Marcelo Miranda, né? Uma incerteza, uma insegurança jurídica, né? A falta realmente de perspectiva para esse Estado, né? Os advogados, a assessoria do do governador Marcelo Miranda, disseram que vão recorrer novamente, portanto, rejeitada aí esse pedido, né? Não foi deferido. E a informação que nós temos do Tribunal Regional Eleitoral é que não há previsão para a publicação do acórdão referente ao julgamento dos embargos apresentados pela defesa do governador Marcelo Miranda do MDB, que foram rejeitados pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral em sessão plenária realizada na noite de ontem. O Estado todo, né, estava acompanhando, com certeza, e com muita expectativa, né, essa discussão, né, esse pedido do deferimento que foi negado, né, portanto, indeferido. Então, mais uma situação e nós, como prometemos, muita gente enviando as perguntas, já está aqui em nossa sala de visita o doutor Mário Lúcio Avelar, que é procurador, né, da República, está hoje filiado no PSOL, está no Tocantins, muito gentilmente nos atendeu. Ele vem acompanhado do meu amigo Fábio Ribeiro, né? Estão aqui para a gente bater um papo e daqui a pouquinho nós vamos a Guaraí. Tem uma informação, essa semana foi muita discussão na cidade de Guaraí, porque houve uma informação de que o hospital de Guaraí seria transferido, imagina uma loucura, para Pedro Afonso. E aí nós estamos em contato com o jornalista Marcelo Gris, Marcelo, que é do guaraínoticias.com.br, né, o site lá. É um jornalista respeitado, um grande amigo da gente, está sempre, todas as quarta-feiras, aqui, participando conosco. Dá 30 segundos que a gente volta já para conversar em nome de Sim, mandando um abraço para todo o pessoal da Life USA, né? Mandando um abraço também para o pessoal da Maple Bear, né? Inglês com competência é fácil, né? Ou seja, English very easy, né? Muito fácil, o inglês é muito fácil, né? Se você tem uma escola boa, obviamente, fica mais fácil. E aí, vai do seu interesse, né? Afinal de contas, é sempre bom aprender um segundo, um terceiro, um quarto idioma, né? Maravilha. Então, 30 segundos a gente volta já trazendo a nossa conversa com o Procurador da República, o doutor Mário Lúcio Avelar, no nosso Conexão. Faça a sua pergunta, envie a sua interpelação, né? Faça a sua participação, dê um like e a gente volta em 30 segundos. Conecto Online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. Olá, somos a Sim Telecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa. Ok, já estamos de volta com o nosso Conexão. Eu vou colher o bom dia do doutor Mário Lúcio para daqui a pouquinho nós fazermos uma viagem até Guaraí, né, de onde vai falar ao vivo o nosso companheiro jornalista Marcelo Gris, né, sobre esta informação
de que essa notícia, né, que permeou aí os noticiosos ali da região. Tem uma rádio que eu quero mandar um abraço, que está sempre em conexão conosco também, através da voz da Mônica, do Moreno, o pessoal lá em Guaraí. O nosso muito obrigado a você que se conecta conosco. Pessoal do Sudeste, né, mais uma vez mandando um abraço especial a todo o pessoal da Princesa FM, da Nova FM também, pessoal de Taguatinga, Fátima se conecta conosco, Porto Nacional, nosso muito obrigado, através da Porto FM, e a partir de agora você pode mandar a sua pergunta, né? Participe conosco, faça aí a sua participação, a sua intervenção. Quero mandar um abraço aí pro deputado Paulo Mourão, que acaba de curtir o nosso vídeo, a nossa participação. Sempre, né, muito atento às informações, é um amigo também do doutor Mário Lúcio. Doutor Mário Lúcio, dizer que é uma satisfação lhe receber, obrigado. Estamos honrados com a sua presença, o senhor que dispensa esse tempo para bater um papo com o Tocantins, com certeza muitas perguntas, muitas pessoas estarão querendo saber qual a verdadeira intenção, o que o doutor Mário Lúcio está fazendo. E a gente conversa com o doutor Mário Lúcio a partir de agora. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, um bom dia a você, um bom dia aos seus ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Doutor Mário Lúcio, para quem não sabe, o doutor Mário Lúcio teve posições firmes, a exemplo de mandar para a cadeia o ex-governador, também senador Jader Barbalho. Aqui no Tocantins foi bastante combativo, né, quando passou por aqui, assumindo realmente o Ministério Público Federal daqui Mato Grosso, e hoje em Goiás. Está afiliado no PSOL, já vários ensaios, e nós temos alguns comentários quando nós falávamos da sua vinda ao programa. E aqui, uma alternativa de mudança da política do nosso estado. Valeu, procurador Mário Lúcio Avelar. O Tocantins tem que ser passado a limpo. Como é que está? O senhor está hoje filiado no PSOL. Olha, a gente vem travando há algum tempo, conversa com pessoas do Tocantins, com pessoas que estão preocupadas com a situação do estado, preocupadas com a situação do país, e nós estamos aí conversando em torno da construção de uma candidatura ao governo do estado. Temos conversado bastante com o PSOL, nos filiamos ao partido e estamos aí dando início a essa caminhada. Doutor, como é que o senhor vê hoje a situação do estado, haja vista que o senhor vem ao programa justamente no dia em que a decisão do TSE não é favorável ao Marcelo Miranda, governador, e a Cláudia Leles? A situação do Tocantins é uma situação de grande dificuldade e que nos preocupa bastante. E esse é um ponto. O outro ponto é que ela não nos surpreende, porque nós vimos como esse estado se iniciou, nós vimos o nascimento desse estado, nós vimos como as forças políticas se constituíram nesse estado, de maneira que a cassação hoje do mandato do atual governador é consequência, né, de uma série de desmandos, de uma prática política, a nosso ver, equivocada, não é? Que compromete, vamos assim dizer, as funções do Estado, não é? Compromete a moralidade, compromete a legalidade, quer dizer, é uma forma de fazer política que precisa ser combatida e precisa ser enfrentada pela sociedade tocantinense. Bom, o senhor esteve aqui, fez um trabalho excelente, foi ao Mato Grosso, depois para Goiás, mas sempre atento, sempre acompanhando de perto os acontecimentos do Tocantins. Na verdade, Nilson, eu fui promotor de justiça no estado, fui procurador da República durante mais de 10 anos, e eu criei raízes, criei grandes amizades aqui no estado, não é? Tenho vindo com frequência durante esses anos todos, jamais deixei de frequentar e de acompanhar as questões, a política no estado, a situação social, econômica, a aflição por que passa a população tocantinense, de maneira que a gente tem uma relação de muito carinho, de muito amor a esse estado. Doutor Mário Lúcio, o senhor como membro do Parquê, nesses 10 anos que esteve aqui no estado do Tocantins, qual a sua maior decepção na passagem, se houve decepção, na falta daquilo, porque nem tudo que a gente quer realmente a gente consegue, apesar da boa vontade, a gente percebe que o senhor travou e com muita coragem, na época em que o governador era o Siqueira Campos, e o senhor teve coragem de realmente bater de frente.
né? Houve naquele momento algo que o senhor não tenha conseguido realizar, que te desse te trouxesse alguma decepção nesse aspecto? Não, olha, eu tentei e não consegui. Ficou algum... Olha, nós tínhamos um grupo de procuradores que trabalhavam naquela ocasião a questão da moralidade, a questão da defesa do erário, a questão da defesa da população de uma maneira geral, quer dizer, a defesa da saúde, a defesa do meio ambiente, a defesa dos direitos sociais, a defesa da cidadania. E foi um período muito rico, porque foi o início da minha carreira e foi uma oportunidade enorme, não é, da gente conhecer como funciona nas vísceras do sistema político, né? Quer dizer, todos os seus vícios, o patrimonialismo, a forma em que a política se organiza, né? A apropriação do dinheiro público, quer dizer, o comprometimento de funções públicas, né? Das políticas públicas, né? Da saúde, da educação, da segurança pública, em razão de práticas políticas viciadas. De maneira que nós combatemos isso com muita energia, com muita força, com muito entusiasmo, com auxílio dos colegas, né, dos demais procuradores, da Polícia Federal, enfim, de membros do Ministério Público Estadual. E nós tínhamos um sonho, nós tínhamos uma pretensão que era ver eliminada do país essa prática política, eliminada a corrupção, não é? E vermos um Estado realmente que trabalhasse em favor do cidadão. Bom, isso de fato não aconteceu. Tanto é que os problemas do Estado, naquela época identificados, eles persistem, né, persistiram ao longo dos anos e o resultado está aí. O Estado foi administrado durante esses anos por duas famílias, não é, que se revezavam no poder e ora estavam associadas, né, no poder, de maneira que nós temos um Estado hoje com grande dificuldade do ponto de vista fiscal, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista de realização de políticas públicas, e é uma necessidade, é uma reivindicação da cidadania para que haja uma profunda mudança. Então, sob esse aspecto, nós nos frustramos, porque eu, quando mais jovem, né, quer dizer, no início da carreira, o nosso sonho era ver uma transformação profunda do Estado. Mas a gente compreende que o Poder Judiciário e o Ministério Público têm seus limites. Não é? Essa atuação institucional do Poder Judiciário e do Ministério Público, elas se esbarram em estruturas de poder extremamente enraigadas, extremamente estabelecidas no seio do Estado, de maneira que nós imaginamos, nós temos a consciência que somente a política, o exercício da política, o exercício da cidadania, o voto consciente, a organização da sociedade é capaz de trazer as profundas alterações no sistema. Bom, naquela época eu atuava como repórter do Jornal do Tocantins e era meio que impensado até alguém ter a coragem, né, de se colocar no fronte contra o governo daquela época, do Siqueira Campos. E o senhor tranquilamente fez isso, né, o que te deu, obviamente, uma visibilidade, uma notoriedade, enfim. A partir desse momento, desse estudo e de toda essa pesquisa que o senhor fez com esse sonho, com essa vontade de ver um Estado realmente livre, né, como apregoavam, né, os idealizadores, enfim, o próprio idealizador, isso que te deu essa experiência e, acima de tudo, fez nascer ou renascer esse sonho, doutor, de também colocar o seu nome à disposição para fazer algo além, né, do que o senhor já fazia dentro do judiciário, mais especificamente como um executivo, como legislador? Veja bem, o país atravessa um momento muito difícil, não é? Nós temos aí uma situação de absoluta indefinição do quadro político nacional, nós passamos por uma grave crise econômica, uma grave crise social, não é? É um processo, vamos dizer assim, de um fechamento, de uma mudança de ciclo, não é? Em que a gente vê uma crise instalada nos países centrais, nós vemos uma crise instalada no estado no Brasil e no estado do Tocantins. E essa situação, que compromete hoje, vamos dizer,
a vida do nosso povo, não é? Compromete hoje o exercício da democracia, não é? Nós estamos hoje com um índice de desemprego altíssimo no país. Sim. Não é? Mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, nós temos aí mais de 10 milhões de pessoas em subemprego, quer dizer, temos números dramáticos do ponto de vista da empregabilidade, do ponto de vista social, do ponto de vista da segurança pública. Tudo isso nos faz um chamamento a participar da vida política do país. Não é? Então é um momento de descrença por parte da população, é um momento de descrença por parte da sociedade, mas é também um momento que nos conduz à reflexão e nos traz a necessidade de participar do processo político no sentido de se construir um país, um Estado melhor para todos. Doutor, o senhor falou justamente da demora, e a gente percebe que as prateleiras, embora hoje com a digitalização muita coisa mudou no judiciário, mas ainda assim a gente percebe, né, eu não sei se há déficit por parte dos magistrados, porque é muito processo para uma avaliação, e aí essa morosidade, a gente viu que muitos crimes se caducam, né, prescrevem, enfim. O que acontece? Por que não? Nós temos a Constituição maravilhosa, né? Nós temos um Estado rico. Por que a justiça está tão desacreditada, embora com tanta coisa acontecendo, com tanto sucesso, né? A gente viu agora a Lava Jato e uma pesquisa recém formatada pelo Datafolha. Essa pesquisa dá conta de que 82% da população quer, obviamente, a continuidade da Lava Jato, e se quer é porque acredita, mas ainda assim a gente vê uma série de coisas que não trazem a celeridade devida, né, desejada pelos brasileiros, doutor Mário. Você está dizendo aí, Nilson, é uma coisa extremamente importante. Eu me recordo que muitos desses personagens que estão aí hoje atuando na vida pública brasileira e estão atuando aí na vida pública no estado do Tocantins foram objeto de investigações, foram alvo de processos, não é? Foram denunciados, foram acusados, não é? E continuam aí exercendo a atividade política, e continuam soltos, continuam livres e continuam praticando, não é? Trazendo prejuízos na administração pública em nosso país. Nós temos problemas muito sérios no Poder Judiciário, não é? A questão do foro privilegiado, não é? É uma questão que tem impedido, não é, de uma maneira muito contundente o avanço das investigações, não é? Nós temos o caso, como o senhor colocou, da Lava Jato, não é? Quantos políticos, quantos empresários, quantos servidores públicos foram processados e condenados na primeira instância, e por outro lado nós não temos nenhum julgamento, nenhuma condenação de políticos com foro privilegiado. Então nós temos aí duas categorias de cidadãos: aqueles que não têm foro privilegiado e se sujeitam, portanto, à atuação da justiça, e aqueles que têm foro privilegiado e estão, vamos dizer assim, protegidos, não é? Numa redoma, né, que os possibilita de continuar na vida pública praticando crimes. Então nós temos famílias, né, que estão aí há 10, 20, 30 anos na vida pública, não é? E que deixam aí os seus filhos, quer dizer, seus descendentes, não é? Quer dizer, em razão justamente, não é? Da existência do foro privilegiado. Esse é um ponto importante. O outro ponto é o excesso de recursos, não é, que nós temos na legislação brasileira. O nosso Código de Processo Penal é de 1941, não é? As nossas leis processuais, não é, garantem uma série de recursos, não é, que tornam os processos inacabáveis. Então nós precisamos passar por esse processo. O Supremo Tribunal está construindo agora uma nova jurisprudência no sentido de minorar essa questão do foro privilegiado, não é? Um esforço enorme hoje do Poder Judiciário no sentido de superar, vamos dizer assim, esses entraves, essas amarras que burocratizam e inviabilizam o funcionamento da justiça no nosso país. O senhor é contra a favor o foro privilegiado? Olha, eu acho que o foro privilegiado ele não pode existir na extensão em que ele se encontra. Quer dizer, o cidadão, o parlamentar,
ele deve ter o foro privilegiado na medida em que ele seja necessário à garantia do exercício do parlamento, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, a liberdade de ação do parlamentar no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas. Mas não faz sentido que um parlamentar envolvido, por exemplo, num crime de homicídio, um crime de estupro, detenha o foro privilegiado. Então isso não é razoável. Isso cria uma cisão, uma desiguala, torna os cidadãos diferentes. Então isso precisa realmente ser mudado na vida pública brasileira. Recentemente a gente vê algumas rusgas entre o judiciário, o executivo e o legislativo, né? E aí eu me lembro que ainda quando era presidido pelo senador Renan Calheiros, ele disse, olha, cada um na sua, né? Como é que o senhor viu e acompanhou esses arranhõezinhos que ficaram, o Renan dizendo que o judiciário não podia fazer essa intervenção direta, que não lhe cabia estar fazendo essa investigação dentro do Congresso, essa coisa toda. Como é que o senhor avalia tudo isso? Não seria também muito poder por parte dos congressistas? Ou poder demais por parte da questão dos senhores da toga? Veja bem, nós vivemos hoje uma situação de profundo descrédito das instituições dos poderes no país, não é? E uma situação de conflito exacerbado, não é? Nós vemos hoje uma reação do Poder Judiciário, não é? No sentido de se dar mais agilidade, não é? De se combater a impunidade que existe no nosso país. E isso gera um quadro de insegurança, um quadro de conflito entre poderes. Porque, na verdade, o legislativo se transformou numa casa, num reduto de proteção de meliantes. Nós temos mais de 200 parlamentares processados no Congresso Nacional. Eu tive a oportunidade de trabalhar num caso, ficou nacionalmente conhecido como o caso Sanguessugas, em que mais de 70 parlamentares estavam envolvidos na apresentação de emendas para roubar, para se apropriar de recursos da saúde pública, mediante a destinação de emendas e medicamentos para municípios. Quer dizer, é uma situação que precisa ser enfrentada. O Poder Judiciário tem dado passos largos nesse sentido. Agora, é importante que isso se faça dentro da democracia, que isso se faça com respeito às regras do devido processo legal, da ampla defesa, da garantia dos recursos inerentes, para que nós possamos fazer uma transformação necessária, mas dentro dos marcos de garantia dos direitos fundamentais, de garantia e defesa da Constituição. Como é que o senhor avalia a atuação? É óbvio que aplaudido pela maioria dos brasileiros e, de certa forma, odiado por alguns, principalmente pela classe política, mas de uma atuação firme. Como é que o senhor avalia essa posição do Moro nessa questão de manter, criar, descobrir, investigar e mandar para a cadeia os criminosos da Operação Lava Jato? Olha, o juiz Sérgio Moro hoje é uma figura nacionalmente, até mundialmente conhecida. Tem feito um trabalho muito importante de combate à corrupção, não é? De demonstrar, de pôr às claras as mazelas que permeiam a administração pública e o exercício do poder no país. Agora, há também alguns questionamentos, não é? Que têm sido feitos, não é? De um atropelo aqui e acolá, não é? Ao devido processo legal, não é? A questão, por exemplo, da utilização do vazamento de uma conversa telefônica envolvendo a então presidente Dilma Rousseff, no momento de grave convulsão, de grave crise que levou ao processo de impeachment. Então são fatos que a gente reconhece a atuação do juiz Sérgio Moro como uma atuação extremamente importante. Há um questionamento natural, é que nós vemos que algumas forças têm sido mais atingidas, né, forças políticas no país, né, e há um descontentamento com relação a isso. Mas a atuação do juiz Sérgio Moro, sem dúvida, é uma atuação muito importante que impede aqui a colar seus excessos. Bom, a gente viu hoje o oferecimento de 8 denúncias contra o senador Aécio Neves, que diz que recebeu com tranquilidade essas denúncias.
o que muitos, principalmente da ala esquerda e mais especificamente os petistas, reclamam de que houve alguns excessos, não sei se excesso, mas uma atenção especial no que diz respeito ao combate por parte do juiz Sérgio Moro de nomes do PT. O senhor avalia de que forma essa colocação por parte dos petistas que se dizem indignados com a atuação célere, mais enérgica por parte do juiz Sérgio Moro? Veja bem, o PT era o partido que estava no poder, né, nos últimos 13 anos. Então é natural, vamos dizer assim, que os petistas tenham sido atingidos de uma forma mais contundente neste primeiro momento, não é? Agora, a gente observa que há políticos de diversos partidos, não é? Diversas matrizes ideológicas que têm sido alvos das ações do Ministério Público na primeira, na segunda instância e perante o Supremo Tribunal Federal. Eu conheço como cidadão, como leitor, os casos que o Moro trata, né? Eu não conheço especificamente cada um dos processos, sim, não é? Mas, enfim, os tribunais têm que exercer, o Supremo Tribunal tem que exercer a sua função, não é? De viabilizar o combate à corrupção, de combate à criminalidade com respeito ao devido processo legal, não é? E isso precisa ser observado, não é? Bom, eu quero mandar um abraço aqui e agradecer a audiência do ex-prefeito desta capital, o Odir Rocha, que está nos assistindo, médico, uma figura maravilhosa. Eu tenho uma deferência muito grande pelo ex-prefeito Odir. Eu quero mandar um abraço para o Batista Ribeiro, também está conosco, a Angélica, a Maíra, enfim, muita gente. Tem algumas perguntas que nós queremos fazer e transferi-las, né, ao Procurador-Geral da República, né, ao Procurador, o Mário Lúcio, que nós temos aqui, inclusive, a nota do despacho assinado pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que oficializou o afastamento do Procurador da República, Mário Lúcio de Avelar, para disputar as eleições deste ano. O documento promulgando o afastamento é datado do dia 6 de março. O procurador é conhecido, né, pela ação que minou a candidatura presidencial da ex-governadora do Maranhão, Rosiana Sarney. Foi o senhor também quem colocou, como eu já disse, Jader Barbalho na prisão em 2002 e que coordenou a Operação Decantação, que investigou fraudes na Saneago, em Goiás. Tudo isso, doutor Mário, o senhor não tem medo? Não, veja bem, quando a gente assume essa função, não é? Nós temos o dever de cumprir, não é? E o medo é uma palavra que nunca fez parte do nosso, vamos dizer assim, do nosso vocabulário. É óbvio que a gente sempre procurou trabalhar, não é? Dentro da lei, com critério, não é? Sem procurar ferir direito de terceiros, mas com muita, vamos dizer assim, com muita firmeza, né? No sentido de fazer com que a lei fosse cumprida, né? E nós não somos donos da verdade. Tudo aquilo que o Ministério Público faz é submetido ao Poder Judiciário para um processo de validação, para um processo de decisão. E nós sempre trabalhamos com colegas, não é? Nós representávamos, nesses casos, uma instituição, não é? E nós procurávamos realizar a nossa função da melhor maneira possível, não é? O senhor, a gente percebe, é um homem simples, né? Muito tranquilo, não faz uso de segurança, né? Que muitos fazem, enfim, né? Alguma vez o senhor já precisou recorrer a essa força de estar com segurança, tá um pouco mais reservado? Já recebeu alguma ameaça aqui no Mato Grosso, em Goiás, com toda essa força da sua atuação? Olha, combater a corrupção, combater a criminalidade organizada, não é? É uma criminalidade poderosa, né? É uma criminalidade que se vale de recursos econômicos, recursos políticos, não é? Ela muitas vezes apresenta seus riscos. E eu tive momentos na vida, né, como procurador, que eu precisei sim do auxílio, do acompanhamento da Polícia Federal, não é? Andei um período da minha vida sob a escolta da Polícia Federal, não é? Em que a gente tem a liberdade, as ações da gente limitadas, não é? Por regras, tangido por essas circunstâncias. E isso acontece invariavelmente
com outros colegas, com outros procuradores, com magistrados que atuam em caso de repercussão, em caso de enfrentamento da criminalidade organizada, seja ela a pistolagem, seja o crime transnacional envolvendo tráfico de drogas, seja o crime envolvendo apropriação, desvio de recursos públicos, seja o crime envolvendo a extração ilegal de madeira na Amazônia, na floresta amazônica, grilagem de terras. Quer dizer, são situações que, dadas as peculiaridades, muitas vezes ensejam risco de vida, atividade e atuação profissional. Deixa eu mandar um abraço aqui para o jornalista Márcio Raposo Dias, nos assistindo, nos honra muito a sua audiência, Márcio, e uma pergunta do Batista Ribeiro. Bom dia, eu gostaria de saber do Mário Lúcio, por que da escolha do Partido PSOL? Olha, veja bem, nós temos no país mais de 30 agremiações políticas. Invariavelmente, essas agremiações políticas, elas têm dono, não é? São partidos que costumam, não é? Isso é de conhecimento público, vendem candidaturas, vendem o horário gratuito no rádio e na televisão, enfim. E o PSOL era um partido que estava disponível, é um partido que está alinhado com alguns princípios que nós julgamos importantes, como, por exemplo, a defesa da ética, a defesa da democracia, não é? O combate à corrupção, a realização de políticas públicas na área de saúde, na área de educação, na área de proteção do meio ambiente, enfim. Então, é um partido que tem lá, tem a sua história, né? Embora seja um partido relativamente novo na vida política brasileira. E é um partido que não nos desonra. Não é um partido que tem pessoas envolvidas, pessoas denunciadas por corrupção, não é? Pessoas envolvidas com desvios de recursos, com mazelas, com malfeitos, vamos assim dizer, né, na vida pública brasileira. Então era uma das poucas, ou vamos dizer, talvez a única opção possível, não é? De que permitia nos compatibilizar algumas ideias, a defesa de alguns princípios, não é? E que não nos oferecia, vamos dizer assim, uma segurança jurídica para participar do processo eleitoral. O Edgar Gomes está ainda na presidência do PSOL, né? Ele, em recente entrevista, se disse muito honrado, obviamente, com a sua filiação, com a sua participação e o seu interesse, mas que não havia interesse do partido em fazer aliança com outras agremiações. Quer dizer, não dá para fazer uma política, uma campanha sozinha, até porque a arte da política, a arte é de fazer a varredura de fora para dentro, não de dentro para fora. Sozinho não dá para se chegar. Como é que tem sido discutido essa sua candidatura, essa sua decisão de colocar o seu nome para apreciação dentro da agremiação, doutor Mário Lúcio? Olha, veja bem, o PSOL é um partido que faz coligações no país, não é? Procura coligar com partidos que têm pensamentos mais próximos, mais semelhantes, não é? E esse processo da coligação, esse processo de união de forças, faz parte do processo político. Então nós estamos trabalhando, estamos discutindo a eventualidade dessa candidatura ao governo do Estado, se confirmada a cassação do atual governador, não é? Uma eleição para um mandato tampão, e nós temos conversado com algumas forças políticas, né? Eu acho que isso é absolutamente importante. Nós somos um partido, estamos num partido pequeno, não é? E que é preciso sim estabelecer relações, diálogos, né, com pessoas que têm pensamentos, que têm compromisso aí com a causa social, têm compromisso com a renovação da política no estado do Tocantins. Bom, o Batista Ribeiro agradece aqui o senhor pela resposta. Viu? Tá Eu que agradeço, um abraço a ele, Batista Ribeiro. Doutor, agora resta tanto a presidência, tanto o Mauro Carlessi, que não voltou a presidir nenhuma sessão, aguardar a publicação no Diário Oficial do Acórdão, e o Marcelo e também a Cláudia, né, para fazerem novamente a transmissão, que não houve transmissão. Sair e aí o Mauro assume, né? O senhor acredita? Gostaríamos, que tem muitas dúvidas, inclusive o Juliano Mendes está perguntando aqui. Doutor Mário, como o senhor é conhecedor, essa cassação, a eleição, ela continua
como antes, sendo a decisão de direta, ou nesse caso muda alguma regra para as eleições suplementares? Não, veja bem, há uma regra que estabelece que quando a cassação ocorre fora do período dos últimos 6 meses para findar o mandato, as eleições são diretas. Então nós acreditamos que as eleições seguirão sim esse rito, até porque isso já foi determinado, não é, no acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, que julgou o processo de cassação, não é? Então as eleições serão sim eleições diretas, né, porque serão realizadas fora desse período de 6 meses de fim do mandato. E aí o senhor já está pronto para a participação, para colocar o seu nome para essas eleições suplementares? Nós estamos construindo essa discussão com pessoas do PSOL, com pessoas da sociedade civil, não é, com pessoas, com formadores de opinião, com cidadãos comuns, enfim, com todos aqueles que têm interesse, são cônscios da necessidade, né, da mudança, né, da profunda reversão desse quadro político, que é um quadro que está estabelecido há 30 anos no Estado e que levou o Estado a essa situação de enorme dificuldade econômica, um Estado com problemas seríssimos na área da educação, na área da saúde. A gente vê crianças, vendo mulheres, vendo idosos morrendo nas filas dos hospitais, não é? A gente vê um problema seríssimo de analfabetismo, centenas de milhares de pessoas ainda estão em situação de analfabetismo no Estado, né? Problemas graves na área de segurança pública, enfim. O Estado precisa trabalhar, o Estado precisa melhorar a vida dessas pessoas, e a política é a única forma, é a única equação, é a única simbologia, é o único discurso que permite a gente fazer essas alterações, não há outro. Por mais que a gente não goste da política, por mais que a gente tenha aversão à política, não existe outra maneira de se construir uma sociedade, de se construir um Estado melhor, a não ser mediante a participação política. A equação política que determina se um país é desenvolvido, se ele é pobre, se é um país socialmente justo ou socialmente injusto. Eu quero aqui mandar um abraço para o meu amigo, né, o jornalista Antônio Oliveira, que faz aqui o seguinte comentário: o homem público Mário Lúcio Avelar é um bom nome, porém seu perfil apresentado até agora não tem nada a ver com o PSOL. Errou o partido. Imaginável o procurador agitando nas ruas, afrontando as instituições, menosprezando a boa harmonia entre o capital e o trabalho, de que necessita um Estado para se desenvolver plenamente. Como é que o senhor avalia essa colocação desse nosso ouvinte? Olha, veja bem, todos os partidos políticos brasileiros, a democracia brasileira passa por um processo muito sério, né, por um questionamento muito importante, não é? Os partidos políticos, assim como as demais instituições no país, passam por um processo enorme de descrédito, mas eu quero reforçar aquilo que eu coloquei anteriormente, não é? O PSOL é um partido pequeno, mas é um partido que não tem se notabilizado, ao contrário de grandes e de outros partidos políticos, por ter membros, agentes envolvidos com processo de corrupção, com a prática de crimes, enfim. É um partido que é um partido ideológico, é um partido que tem princípios, tá certo? É um partido que nos oferecia segurança jurídica para participar do processo eleitoral, de maneira que eu não vejo essa preocupação toda com relação ao PSOL, porque o PSOL não tem, a rigor, desmerecido, tá certo, a vida pública brasileira. Ao contrário de uma quantidade enorme de partidos políticos que abriga pessoas, não é, sabidamente envolvidas em processos, né, em práticas de ilícitos penais. Nós temos nomes já velhos, conhecidos aí da política tocantinense, que estão aí, obviamente, na disputa. Vamos colocar o seu nome para apreciação. Senadora Cátia Abreu enfrenta aí uma rejeição grande no Estado, essa é a grande verdade. Marcelo Miranda, com esse problema, com certeza não poderá suplementar, então já está cassado, né? Na outra, então, mas já está sendo ventilado, inclusive, são os comentários de que ele defenderia o nome de Valdemar Júnior, o deputado Valdemar Júnior, tem sido um fiel escudeiro. Inclusive, uma informação que nós obtivemos, que na chegada no aeroporto vindo de Brasília, o governador, apenas
o deputado Valdemar Júnior estaria à espera do governador Marcelo Miranda. É aquela coisa, né? O cara tá no poder, uma situação, fora dele é outra totalmente diferente. E aí tem os amigos do poder, essa é a grande verdade. Aí nós temos o Amasta figurando também, né, como o pretenso, como pretenso não, já disse que vai ser, né, já é um pré-candidato. E aí o novato Marlon Reis, colega do senhor, né, também da magistratura, enfim. O nome do deputado Paulo Mourão defendido pelo Partido dos Trabalhadores. E aí eu gostaria que o senhor avaliasse, né? Tem o nome do senador de Porto Nacional, Vicentinho, que enfrenta alguns problemas também. Como é que o senhor avalia esses nomes colocados à disposição? E aí o senhor entra também. Olha, nós nós respeitamos todas as candidaturas, não é? Obviamente nós vemos aqui e colar uma que é mais próxima daquilo que nós pensamos, né? São, vamos dizer assim, candidaturas que são mais afins com as ideias que nós imaginamos de renovação da política, com ideias de estabelecer um Estado comprometido com a realização de políticas públicas, né? Com a eliminação de práticas patrimonialistas, não é? Enfim, nós temos essas candidaturas que estão sendo colocadas e todas são são alvos, são objetos de nossa consideração, não é? O que nos preocupa agora é organizarmos o partido minimamente para fazer uma candidatura, vamos dizer assim, uma candidatura que possa corresponder às expectativas da sociedade, no sentido de se qualificar o debate, no sentido de apresentar propostas, no sentido de se afirmar com uma alternativa real de poder e de transformação social. Doutor Mário Grosso, já chegando ao final da nossa conversa, da nossa entrevista, é óbvio que a avaliar pela sua coragem, pela determinação, na defesa, obviamente, do Ministério Público Federal, no conhecimento do Estado do Tocantins, até aí tudo bem, tranquilo, né? Apresentar-se como novo também, né? O pessoal sempre fala, novidade, precisamos renovar, essa coisa toda. Mas qual a prioridade? O que o senhor tem rabiscado com os seus planejadores, com os seus marqueteiros, né? Que pode ser o diferencial para apresentar como plataforma quando o senhor for para a rua para dizer, olha, meu nome está colocado e o meu projeto, meu plano de governo é esse. O que o senhor tem pensado na priorização para uma campanha efetiva? Olha, nós temos pensado, nós temos trabalhado com a ideia de que precisamos de um Estado para todos, um Estado que atenda ao cidadão, não é? Que um Estado que seja gerido de maneira a contemplar o desenvolvimento do Estado, o exercício da cidadania, e aí tem coisas muito importantes para nós que são muito caras. Por exemplo, a questão da transparência, né? A questão do respeito ao erário, do respeito à coisa pública, não é? E a partir daí a construção de uma série de políticas que nós sabemos e que nós temos ciência que são muito importantes, como uma educação pública de qualidade, não é? Como uma segurança pública eficiente, capaz de combater a criminalidade organizada, capaz de enfrentar um problema sério hoje, que é o tráfico de drogas, né? Que é a droga que ameaça as nossas famílias, nossa juventude, compromete nossa gente, né? A questão da geração de emprego, né? É preciso que a gente tenha uma proposta capaz de verticalizar a produção no Estado do Tocantins, não é? Capaz de agregar valor aos produtos que o Estado produz, não é? Nós temos uma preocupação muito grande com a questão da sustentabilidade ambiental. O mundo está passando por transformações muito importantes do ponto de vista climático, não é? Isso é uma questão que preocupa as lideranças do mundo inteiro, mobiliza países no mundo todo, né? Nós temos problema hoje já com a utilização dos nossos recursos hídricos. Nós precisamos considerar o cerrado como um bioma importante e fazer com que ele seja minimamente preservado para garantir uma qualidade de vida a todos, não é? Isso sem desprezar a produção agrícola, que também é muito importante. Nós sabemos que somos um estado de base primária, mas é importante que a produção agrícola, não é? É importante que
tudo isso se dê mediante regras, não é? Mediante respeito à questão da sustentabilidade, à questão ambiental, à questão do desenvolvimento sustentável. Então, nós temos uma matriz que será a geração a economia, o fortalecimento da economia, a transparência da gestão pública e eficiência do gasto público, o controle do gasto público, não é? E voltada para uma questão muito importante, que é preparar nossas gerações para o futuro, que é o processo educacional, que é muito importante. Esse aqui é o clichê que cabe para a população, independente, isso o Batista diz aqui, independente do partido, temos que ver pessoa. Quem vai estar com a caneta da gestão não será o partido. Não conheço um político que cumpra o seu estatuto na íntegra. E a Wilma Soares faz coro à fala do Batista. Concordo com você, Batista. Uma colocação que virou jargão. Todo político é igual, todo político não presta, tudo é bandido. Não é bem assim. Eu não gosto de política errado, né? Porque tudo que a gente faz, obviamente, tem política, a gente só vai mudar realmente o nosso destino, a gente só vai mudar essa situação que está aí com a própria política. Muitas vezes, e quase sempre, a culpa é nossa, né? Do eleitor que não sabe votar. Né? Esse é o grande problema, né? Da pesquisa que não é feita, é apenas por um favor, apenas porque o teu vizinho é candidato, e não é por aí, né? Nós precisamos pensar a política de uma outra forma. Mas, doutor, é nesse vácuo que o senhor entra, vendo tanta descrença, tanta falta de esperança, tanta falta de boa vontade hoje do eleitor, que perdeu realmente essa paixão, essa vontade de se dirigir à urna para escolher o seu candidato. É um negócio tão complicado a situação do nosso país. A situação do nosso país é complicada e a situação do mundo também é complicada. Nós estamos vivendo uma época de transição, uma época de fechamento de um ciclo, Todos os países centrais na Europa atravessam uma série de problemas, decorrentes, vamos dizer assim, de um fim de um período que foi caracterizado pela desregulamentação da economia, pelo liberalismo, enfim, pelo fim do estado do bem-estar social, E, obviamente, o Brasil sofre isso de uma maneira mais presente, porque nós somos um país hoje de base primária de produção, Nós temos uma relação de centro-periferia, de um país periférico, numa relação com os países centrais, em que nós temos produtos de baixo valor agregado para exportação, E essa crise desse modelo, que também, vamos dizer assim, contaminou a política, contaminou os partidos e contaminou as instituições do Estado. E é natural que, diante disso, o cidadão brasileiro fique descrente, porque o cidadão brasileiro levanta às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã para trabalhar, ele passa horas dentro de um transporte coletivo de baixa qualidade, Ele enfrenta problemas de toda ordem para obter um emprego, ele luta no dia a dia para levar um alimento para sua casa, para sustentar a sua família, e quando chega em casa ele liga a televisão, ele está assistindo lá notícias de prisão de um político, de denúncias de outro, de corrupção, quer dizer, é uma roteirização, é uma novela em que virou a política brasileira, quer dizer, uma novela policial, vamos dizer assim. Então é natural que as pessoas tenham descrença da política, E o nosso papel é o papel de conscientizar o nosso povo, é de ajudar o nosso povo a entender o momento em que ele vive, para que ele possa dar um voto consciente, participar, e fazer as alterações que são necessárias na vida. Porque não há outra forma de se resolver, não há outra maneira de se construir um país, um estado, um município, uma cidade, a não ser mediante a política. E o exercício sadio, o exercício da política é condição para que a gente supere esse momento de dificuldade que o país está vivenciando. Bom, para fechar a pergunta da ouvinte telenauta Giane Andrade, prezado candidato, já te colocando, qual a sua proposta para a segurança pública e também para a educação, que são áreas sensíveis, segundo ela?
Olha, veja bem, a questão da segurança pública, ela passa por uma questão do modelo federal, né? É preciso que haja alterações profundas da legislação nacional, não é? Nós temos hoje uma polícia militar, uma polícia civil, mas do ponto de vista de um governador, aquilo que está ao alcance de um governador, é preciso que a gente dê condições de trabalho à polícia, é preciso que a gente foque, né, no combate à criminalidade organizada, é preciso fortalecer a área de inteligência, de investigação da polícia, tá certo? Para que a gente possa centrar naquilo que é realmente importante do ponto de vista da segurança pública. E no nosso modo de ver, né, com base naquilo que a gente tem estudado, a questão do tráfico de drogas é uma questão que tem uma centralidade hoje do ponto de vista da deterioração, né, da segurança pública e da violência em nosso país. Obviamente há uma série de outras questões, a questão dos presídios, a questão da superlotação dos presídios, né, a questão do processo de ressocialização dos presos, que é uma coisa que não acontece, há o processo do crime organizado aliciando pessoas dentro dos presídios, quer dizer, isso é um ciclo, uma série de questões que precisam ser pensadas com inteligência, não é? Que precisam ser enfrentadas, vamos dizer, de forma muito firme por parte de um governador do estado, sabendo que ele não vai resolver tudo, mas que pode dar passos importantes no sentido de melhorar a segurança pública no país. A questão da educação ela é crucial, porque nós vivenciamos hoje o processo, uma quarta revolução tecnológica, uma quarta revolução no nosso país, né? Nós vivemos a era do conhecimento e nós precisamos ter uma escola pública gratuita, uma escola com capacidade de formar cidadãos, uma escola com capacidade de enfrentar esses novos desafios que estão postos aí. E para isso é preciso a gente valorizar os professores, é preciso a gente trazer as crianças para a escola, não é? É preciso multiplicar o número de vagas e é preciso qualificar o ensino. Isso será melhor tratado para a gente com a elaboração do plano. Nós vamos discutir com pessoas da área, com professores, pesquisadores, não é? Para que a gente possa propor de forma efetiva um processo educacional capaz de emancipar, capaz de preparar a nossa juventude para os desafios que estão colocados. Doutor, a mudança, porque aí tudo parte dessa mudança cultural, quando uma pessoa com conhecimento que o senhor tem, e tantos outros aí que têm vontade de colocar o seu nome para apreciação, mas a primeira pergunta que já faz é o seguinte: quanto você tem para gastar? Não é verdade? É uma pergunta que não devia ser feita, né? A pergunta devia ser, né, qual o seu plano, né? O que você tem, qual o seu serviço prestado, mas não, né? É uma questão cultural. E muitos dos sanguessugas já chegam para falar, não, eu vou estar com essa pessoa porque eu vou tirar dali o meu, né? O meu quinhão, o benefício próprio. Como mudar isso? E como é que o senhor pensa nessa questão? Porque é um estado muito pobre ainda, e é claro, a gente está vendo candidatos aí abastados, candidatos que têm muito dinheiro e que estão dispostos a gastar para, né, se manterem no poder, obviamente. Olha, o processo de corrupção ele tem uma das suas raízes centrais na questão do financiamento público de campanhas. Quando a gente pega a CPI do Collor de Mello, lá de 1992, a gente lê o relatório da CPI e está lá na origem dos grandes escândalos e que culminaram com o afastamento do então presidente Collor de Mello, o financiamento das campanhas políticas. Nós não temos muita preocupação com isso. Nós somos um partido pequeno, não é? Nós vamos construir uma plataforma de programas, vamos procurar qualificar o debate e vamos procurar conquistar aqueles que são os formadores de opinião, né? Aqueles que estão insatisfeitos com a atual situação do Estado, com a atual situação do país, com a situação da política da nossa política. De maneira que será uma campanha pobre, uma campanha com poucos recursos, mas uma campanha com militância, uma campanha com envolvimento, uma campanha com engajamento, uma campanha capaz de mobilizar a consciência do cidadão no sentido de que é necessária a transformação da política em nosso Estado. O que pode realmente demover o senhor dessa ideia? Ou o senhor não está... Olha, muitas vezes eu me pergunto por que assumir esse caminho.
Isso é um quadro de que a gente de dedicação, não é? Porque a gente tem que abrir parte da vida pessoal, não é? Para se dedicar a um exercício da política, que é o exercício da construção, não é? De projetos para a coletividade, não é? Então nós estamos, não é, fazendo esse processo de amadurecimento, esse processo de convencimento junto, né, às pessoas, não é? Nós estamos motivados, não é? Porque nós achamos que é importante a participação, o envolvimento do cidadão e aqueles que podem contribuir de alguma maneira para qualificar, melhorar esse quadro. Nós concitamos, né, e nós damos aí o exemplo para a participação. Bom, a Marcelo Raquel está dizendo aqui, muito bem, assim é que se faz política. E aí, para fechar, realmente, uma pessoa bem resolvida, o senhor está onde a maioria gostaria de estar, né? Tranquila, vida resolvida, e aí o senhor, digamos, como eu falo como um amigo meu disse, olha, o cara está com a vida tranquila, está com a vida feita, vai procurar sarna para se coçar, né? É um problema é uma colocação tanto quanto esdrúxula mesmo, né? Muito rasteira, muito pequena, mas é verdade. Não, olha, não é fácil. Não, eu sei disso. A família não quer, é sonho mesmo, o irmão não quer, os amigos realmente não querem, não é? Quer dizer, aqueles que estão muito próximos da gente, quando a gente fala, vamos me envolver com a polícia, vamos participar, as pessoas que são muito próximas da gente procuram nos demover. Sim. Né? Mas há um chamamento maior que é o nosso compromisso, né, com a cidadania, com o país, né, a vontade de participar, de exercer aquilo que está no interior da gente, né? Que bacana. E participar, contribuir de alguma maneira, ainda que muito pequenininha, né, ainda que muito, né, pontual, para que construir uma ideia, construir um sonho e, quem sabe, realizar alguma coisa em favor do país, da sua nacionalidade, do Estado, da cidadania, né? Doutor Mário, muito obrigado. As rádios eu agradeço. Temos o destaque aí, vamos fechar com o destaque mas antes agradecendo aí ao Fábio, a todo o pessoal do PSOL que muito gentilmente, né, numa conversa que nós tivemos, o doutor Mário Lúcio dispensa o seu tempo para essa conversa. Olha quantas pessoas aqui, e com certeza agora o Estado já está mais ciente da sua verdadeira intenção, da sua decisão. Volte quantas vezes o senhor quiser e desejo para o senhor êxito na sua empreitada, doutor Mário. Eu que agradeço enormemente o seu convite, né? Um abraço aí a seus ouvintes, né? E parabéns pelo jornalismo de qualidade que você faz no dia a dia aí para a população tocantinense. Um abraço a você, um abraço especial aos seus ouvintes, muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos direto agora aí com o Marcelo Gris, os destaques. Marcelo, conta pra gente aí toda essa discussão em torno desses comentários aí da transferência do Hospital de Guaraí para a cidade de Pedro Afonso. Marcelo, com você, meu amigo. Olá, meus amigos do Conect Online, meu amigo Nilson Bittar. Estamos mais uma vez aqui para o nosso boletim direto de Guaraí, com os principais destaques aqui da nossa cidade, as notícias que estão aqui fazendo grande repercussão no nosso site guarainoticias.com.br. Esse plantão, todas as quartas-feiras, aqui para o Conect Online, na programação dessa página aí, que com certeza cada dia mais está crescendo e se desenvolvendo. Bom, vamos falar então de algumas notícias aqui de Guaraí que nessa semana estão dando o que falar. Vamos começar aqui por uma notícia que a gente publicou mais recentemente, que é sobre uma conversa, vamos dizer assim, uma história de que o hospital regional aqui da cidade seria transferido para Pedro Afonso. Que história estranha é essa, Marcelo? Pois é. A gente recebeu no início da semana algumas interações de internautas, de leitores do nosso site, de pessoas que acompanham o nosso trabalho aqui em Guaraí, no guarainoticias.com.br, relatando que existe a possibilidade do Hospital Regional aqui de Guaraí deixar de atender urgências e emergências e virar uma maternidade, exclusivamente uma maternidade. Essa história teria sido fomentada, acredita-se, não tem como saber a origem disso, mas teria sido fomentada por servidores que trabalham na própria unidade e participaram de reuniões, segundo o que a gente apurou, onde esse assunto foi debatido. Então, a gente não sabe se foi proposto, se foi só uma questão de debate, de opinião sobre essa possibilidade. Mas, enfim,
a gente entrou em contato com o Hospital Regional aqui de Guaraí, conversamos com o diretor, que é o Cláudio Reis Oliveira, e ele negou essa possibilidade. Falou que estão acontecendo, inclusive, algumas obras no regional aqui de Guaraí, na área obstétrica também, na área de maternidade, mas o hospital, de forma alguma, vai transferir os atendimentos de urgência e emergência para outra cidade. Vai continuar, de fato, aqui em Guaraí. Procuramos também a Secretaria Estadual da Saúde, que respondeu no mesmo sentido. Os atendimentos não serão transferidos na área de urgência e emergência e o hospital terá uma nova rotina na área de maternidade, com reformas e melhorias que estão sendo implantadas. Então, esse assunto está dando o que falar, mas oficialmente a gente sabe então que tanto a Secretaria quanto a direção do hospital negam essa possibilidade. Bom, no início da semana, na segunda-feira, a gente teve uma votação aqui em Guaraí, aliás, uma sessão extraordinária aqui em Guaraí, onde foram votados vários projetos. E na oportunidade, foi aprovado um projeto de apoio a um congresso que vai acontecer aqui em Guaraí, um congresso de jovens evangélicos, que é organizado pela Convenção Ciad-Seta, uma igreja evangélica que está há mais de 70 anos aqui no Tocantins, e esse congresso deve reunir mais de 20 mil pessoas aqui em Guaraí. Para vocês terem uma ideia, a população de Guaraí é de 25 mil habitantes. Então, são esperadas muitas pessoas, muitas caravanas de outros municípios, inclusive de Palmas, que vêm participar desse congresso que é chamado de Comadetins, né? É o Congresso Estadual de Jovens das Assembleias de Deus Ciad-Seta, Comadetins. É a 17ª edição desse evento, vai acontecer entre os dias 20 e 22 de abril, e a Prefeitura, então, ofereceu, a pedido, é claro, da Ciad-Seta, um apoio no valor de R$15 mil para a realização desse evento. Entre os convidados que vão participar, tem vários pastores do Brasil inteiro, cantores, mas o convidado que chama mais atenção desse evento é, sem dúvidas, o cantor Anderson Freire. Anderson Freire, que tem sucessos em nível nacional, já ganhou o Grêmio Latino da música aqui no bairro Planalto. Essa praça ela recebeu o nome agora do senhor Raimundo Nonato dos Santos Aguiar. Ele é conhecido aqui na cidade, era conhecido, que infelizmente já faleceu, como o Rei do Vento. Ele tinha o costume de bater a mão no bolso e dizer: aqui tem vento. Isso quando não existia tanto banco, os assaltos não eram do jeito que a gente é acostumado a ver hoje, né? Ele tinha um pequeno comércio aqui na cidade, trabalhou desde a década de 1980 aqui em Guaraí como comerciante e tinha um carinho muito especial por essa praça. Essa praça que agora tem o nome dele. Ele faleceu no último dia 8 de março, vítima de complicações decorrentes de um câncer no fígado. Ele tinha 78 anos. E ele tinha um carinho, como eu disse, muito especial por essa praça que agora tem o nome dele. E as pessoas imaginavam até que ele era um funcionário da prefeitura que cuidava dessa praça. Por quê? Por que eles imaginavam isso? Porque ele plantava as árvores, ele regava as plantas, ele cuidava para que as pessoas mantivessem aquele espaço limpo. Ele tinha realmente um trabalho muito especial. Só que ele não recebia nada para isso. Ele era voluntário, né, cuidava da praça justamente porque ele tinha amor por aquele local. E o vereador Bonfim resolveu então homenageá-lo com um nome, dando o nome, né, dessa praça a ele. O Raimundo Nonato dos Santos Aguiar, conhecido como Rei do Vento. Rei do Vento, então, homenageado. Tem um detalhe sobre o Rei do Vento que é interessante. Ele é pai de 3 filhos, e um desses 3 filhos é o Adonei Aguiar. Adonei Aguiar, quem que é? Quem que é Adonei Aguiar? É o prefeito de Curionópolis, lá no Pará. Ah, mas que cidade é essa, Curionópolis? Nunca ouvi falar de Curionópolis. O que tem a ver isso, Marcelo? Curionópolis, para você que não sabe, é o lugar que abrigou, na verdade, o maior garimpo a céu aberto do mundo, Serra Pelada. E o prefeito de Serra Pelada é um guaraiense de nascimento, filho do seu Rei do Vento. Inclusive, ele pediu para que essa sessão que aprovou o projeto em homenagem ao pai dele fosse realizada, então, no dia 16, que era um dia que ele poderia estar aqui em Guaraí. Dito e feito, ele esteve aqui nessa sessão, acompanhou a votação, representou a família para falar do seu pai, da história dele,
E foi uma homenagem, acredito eu, muito justa, né? Uma pessoa que tinha um carinho muito especial por uma praça aqui da cidade, cuidava dela como se fosse o quintal da sua casa, recebendo o nome agora dele, infelizmente já partiu, né? Nos deixou no dia 8 de março. Então esses são os principais destaques aqui de Guaraí, dessa semana que ainda tem muito por acontecer. A gente vai falar na semana que vem sobre uma história que está rodando aqui em Guaraí, sobre carros que estão sendo adquiridos fora do Tocantins e revendidos ilegalmente aqui em Guaraí. A gente vai falar dessa história na semana que vem, mas por hoje é só. Para você que acompanha o nosso boletim, fique sempre ligado, todas as quartas-feiras, aqui direto no Conecta Online. Tchau, tchau para você. Conecto Online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. Olá, somos a Sintelecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você, com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa.